autor Lucas concentra o trabalho de Paulo nesses 3 sábados, que são os sábados em que ele anunciou o evangelho. Agora, notem bem, nós estamos falando aqui, a primeira verdade, que a pregação do evangelho tem um tema específico. Vejam no versículo 2, qual é a fonte da pregação do apóstolo Paulo, qual é a base da pregação do apóstolo Paulo. O texto diz, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Começa por aqui. Começa por aqui. Se eu quiser anunciar o evangelho a alguém, eu devo falar das Escrituras. Alguém pode dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Mas é claro, você queria que um orangotango escrevesse a Bíblia? Quem você queria que escrevesse a Bíblia? Claro que é um homem que escreveu, é óbvio, evidente. Mas essa não é a questão. Nós vamos entrar nessas discussões com pessoas incrédulas. Não, nada disso. Nós vamos dizer, sim, claro, foram homens que escreveram, mas vamos seguir aqui em frente. Vamos ver o que ela diz. Vamos ver o que esses homens disseram. Vamos ver o que esses homens, movidos por Deus, disseram. Vamos ver o que esses homens, instruídos pelo Espírito Santo, disseram. Mas é aí que começa o nosso trabalho. Eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Eu tenho que conhecer as Escrituras, para que eu possa apresentar o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando se aproximava daquele grupo, ele sabia, ele não tinha o problema que nós temos hoje em dia, de dizer que a Bíblia, ter que provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, os judeus já acolhiam isso. Os judeus já entendiam que o Antigo Testamento, aí quando eu falei Escrituras, é o Antigo Testamento. Os judeus já sabiam e já reconheciam o Antigo Testamento como palavra de Deus. O apóstolo Paulo não tinha essa barreira que nós temos hoje em dia. Então ele seguia em frente dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês o que as Escrituras que vocês sabem que a palavra de Deus dizem. E ele então abria ali os rolos, ou citava os textos de memória, de cabeça, memorizados, e começava então o seu trabalho. Mas iniciava ali nas Escrituras. É interessante observar que o apóstolo Paulo, conforme nós aprendemos já em outros lugares, em outras ocasiões, o apóstolo Paulo tinha plena certeza que o Antigo Testamento falava sobre Jesus. Ele tinha plena certeza, plena convicção, de que ele podia apresentar Cristo abrindo as páginas do Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento na época. Talvez os evangelhos estivessem começando a circular nessa época aqui. Talvez a epístola aos Gálatas já tivesse sido escrita por esse tempo. Talvez Tiago já estivesse circulando nessa época. Mas não havia um conjunto de livros reunidos já nesse tempo que nós pudéssemos chamar de Novo Testamento. O que nós tínhamos era o Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo tinha certeza absoluta de que era possível apresentar Cristo por meio da apresentação do Antigo Testamento. Veja o que diz Lucas 24, 27. Esse é o ensino de Jesus. Jesus ensinava isso. Veja o que diz Lucas. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Jesus falando aqui, depois da sua ressurreição. E começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus apresentou as Escrituras ali aos apóstolos, mostrando. Vejam, esses textos todos, desde os textos de Moisés, o Pentateuco, e passando por todos os profetas, todos esses textos falam sobre mim, ele disse. E ele abriu o entendimento dos apóstolos, dos seus discípulos, para entenderem isso, para perceberem que as Escrituras falavam dele. Veja o que diz João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele diz, o Antigo Testamento fala
a meu respeito. Jesus ensinou isso, o apóstolo Paulo destacava isso, e realmente nós podemos encontrar a pessoa de Cristo nas páginas do Antigo Testamento.